Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Como vocês estão? Eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira formada há mais de 18 anos, atuo em gestão hospitalar de enfermagem e de práticas assistenciais e eu sou a pessoa que vou ajudar você a atingir o seu objetivo, que é ser contratado, conseguir esse primeiro emprego ou às vezes sair de um emprego que você não está tão feliz e chegar no seu objetivo final. Eu sei o quanto é difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Hoje vocês estão na passagem de plantão com a Fernanda e todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, afinal esse horário é horário de passagem de plantão, nós vamos postar conteúdos importantes discutidos no modelo SBAR. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é modelo SBAR? Eu já ouvi isso, eu já ouvi essa sigla, então é SBAR. O que é modelo SBAR? Então essa é uma metodologia muito mais sistemática e ágil de passagem de plantão, de passagem de informação, transição de cuidado. Então é muito bacana vocês já terem familiaridade em relação a essa metodologia e nós trouxemos ela para dentro da nossa passagem de plantão, dentro da nossa temática do método ADS, que é fazer com que você seja contratado. Esse é o nosso objetivo. Então, além de te capacitar para o mercado, te ajudar a enfrentar esses processos seletivos, e não é só enfrentar processo seletivo, nosso objetivo é fazer você ser contratado, é também fazer você entender essa ferramenta de transição do cuidado. Siga o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar lá no finalzinho o arroba para vocês curtirem, compartilharem, divulgar para os amigos de vocês, afinal, informação a gente não fica só para a gente compartilha e divulga, porque todos os dias a gente vai ter informações diferenciadas lá que vão contribuir com a sua trajetória. Todos os dias, então, todas as segundas-feiras, a gente vai se encontrar por aqui com a nossa passagem de plantão, fazendo toda a diferença na sua contratação. E eu quero lá no final que vocês falem o quanto isso foi importante para vocês. Então, agora nós vamos começar com o SBAR. O S, o que significa o S? S de situação. Então, qual seria a nossa situação hoje? Discutindo aqui no modelo ADS, nossa situação significa busca de vagas. É isso que a gente quer, não é? A gente não quer ser contratado. Para eu ser contratado, eu tenho que começar a procurar. Então, a minha situação é buscar vagas. E aí, aposto que você pensa que a busca de vagas ela tem que ser concentrada em sites específicos e também no LinkedIn, que é a rede social que a gente acaba buscando ou se mostrando profissionalmente para o mercado. A dinâmica do mercado ela mudou muito nos últimos anos, principalmente, sabe, depois daquele período que a gente passou por volta de 2020, onde ficamos isolados? Principalmente após todo esse evento mundial, tudo isso contribuiu muito para modificar o cenário do recrutamento e seleção. Então, o que era feito antes de 2020, com certeza, depois de toda essa situação, depois de todos os acontecimentos mundiais, isso acabou sendo modificado, vamos colocar dessa forma. E aí, fazendo um breve histórico, a busca de vagas ela pode ser feita por diversas plataformas, e são plataformas especializadas. Hoje em dia, a gente fala muito da Gup, a gente fala muito da Indeed, mas a gente tem outras que nós também, aos poucos, vamos falar para vocês em relação a cada plataforma. Elas são muito similares, principalmente em forma de cadastro e forma de busca também dos profissionais. Então, a gente pode, a partir do momento que a gente consegue ter um pouquinho mais de destreza dentro de uma plataforma, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir também desempenhar muito bem nas outras. Porque a forma de cadastro e a forma como que elas te encontram acaba sendo bem similar também. E nessas plataformas é onde é oferecido para você profissional as vagas. Então, as vagas do Brasil inteiro, aliás, mundo, né? Quando a gente fala de enfermeiro, a gente tem diversos países que estão recrutando enfermeiros. E, aliás, eles gostam muito de enfermeiros brasileiros também. Nessas plataformas você precisa se cadastrar, você precisa às vezes anexar o seu currículo, mas às vezes eles vão solicitar que você carregue o currículo, mas que você também preencha as informações. Parece muitas vezes um repeteco, mas muitas vezes o currículo ele vai para um banco de dados e aquelas informações que a gente vai meio que pegando do currículo e cadastrando naqueles espaços designados, eles servem muito mais norteando o recrutador
que vai procurar perfis relacionados ao enfermeiro. Então, aquele cadastro manual ele tem que ser feito com muito cuidado e a gente não pode deixar de preencher nenhum espaço. Então, cadastrar manualmente ele dá muita segurança para você de que o layout está correto. Então, você não vai pensar, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz errado? Porque ele é intuitivo, onde os campos, o que ele solicita, simplesmente responda, preencha, não deixe lacunas em branco, porque pode ser que uma daquelas lacunas seja crucial para o recrutador e você acaba atrás nesse processo. Agora vem o A. Então, o A. Então, antes de se cadastrar, a primeira coisa que vocês precisam pensar é pondere. Será que realmente essa vaga é uma vaga para mim? Será que realmente essa vaga é a vaga que eu quero concorrer e que eu preciso dela? Outro dia eu recebi uma vaga de uma colega que ela falou assim, Fernanda, por que você não se candidata? Olha que vaga legal. Nos requisitos mínimos dessa vaga, ela estava escrito que precisava de um profissional com doutorado completo. E eu sou uma pessoa que estou finalizando o meu mestrado. Então, claramente, eu não sou a pessoa para aquela vaga. Para que eu vou me candidatar? Para que eu vou me expor ao recrutador ao ponto dele olhar e falar assim, nossa, mas, poxa, eu pedi doutorado completo e ela está com mestrado em conclusão. Então, por que ela se candidatou? Diferente de, às vezes, alguém que trabalha no local fala assim, não, peraí, eu vou falar sobre você, mesmo você não tendo os requisitos, e vamos ver o que acontece. Isso pode acontecer, está cada dia mais difícil, mas isso pode acontecer. Agora, primeiramente, entenda se essa vaga realmente é para você, entenda se esse lugar realmente é o lugar que você quer trabalhar. Tá? Então, isso é o primeiro ponto quando a gente fala de você avaliar a vaga, avaliar o local. Pondere. Segundo, você precisa ver se realmente todos os requisitos mínimos da vaga é o que adequa a você. Então, pensando em hard skill, como o exemplo que eu dei para vocês, então o doutorado completo é uma hard skill. Então, se eu não tenho essa hard skill que está sendo solicitada, não adianta. E, gente, geralmente a hard skill ela é o mínimo. Ela é o mínimo que eles esperam. Então, se eles estão pedindo experiência, não adianta você não ter experiência e mandar. Tá? Você pode ter experiência em outras questões, que aí, quem sabe, se encaixa. Então, supondo um estágio extracurricular, uma monitoria, tudo isso conta como experiência. Agora, se deixarem claro, experiência comprovada como enfermeiro, não adianta você mandar o currículo, gente. E aí, não adianta também a gente ouvir do tipo, eu me candidatei para 20 vagas e ninguém me chamou. Mas, às vezes, você se candidatou para 20 vagas onde você não preenchia as hard skills solicitadas pelos recrutadores. Experiência, a mesma coisa. Pós-graduação, especialização, a mesma coisa. Inglês, também, muitas vezes tem a exigência de idioma. Não adianta se eu não tiver a me candidatar. Ah, mas tudo bem, eu vou me candidatar, vou falar que tenho, e na hora H, se você tiver uma entrevista em outra língua, pensa o quão exposto você também pode estar. Então, muito cuidado com os requisitos, porque você precisa entender na hora da avaliação se você se encaixa neles. Em terceiro lugar, experiências. Então, quais as experiências são relevantes para constar no seu currículo? Então, você precisa parar e avaliar. Reflita realmente quais são as experiências que você quer colocar. Se eu não tenho experiência profissional para colocar, então pensa numa monitoria, pensa num estágio, mas não aqueles estágios da faculdade que eu fiquei uma semana em cada lugar, mas aquele estágio que eu geralmente fiquei num período maior, mesmo sendo da faculdade, mas que eu fiquei um período maior, que eu fiz um projeto de melhoria. Então, coloque esse tipo de experiência no seu currículo. Também não, se você colocar experiências que são curtas de estágio, de 3 dias, de 4 dias, ele na verdade é muito mais um reconhecimento de campo do que um estágio e uma experiência propriamente dita. Tá? E em quarto lugar, cite exemplos de situações em que você teve a oportunidade de usar suas habilidades. Então, o estágio, no na graduação, onde geralmente a gente faz um projeto de melhoria, ele pode ser uma experiência relevante. Então, eu fiz estágio no pronto-socorro de tal hospital, onde eu identifiquei que não havia um protocolo X
que era muito importante. Eu montei o protocolo, treinei a equipe e percebi que os indicadores passaram de tal para tal. Olha só como que você fecha o ciclo, né? Então, você pode não ter uma experiência profissional ali propriamente dita, mas dentro do seu estágio, por período, você identificou um problema, você desempenhou um projeto e você obteve um resultado também. Então, essa é a avaliação dentro do SBAR. E já chegando no final do nosso SBAR, o R, que é a recomendação. Então, quando a gente fala de recomendação em processo seletivo, a gente pensa muito realmente assim nas pessoas que acabam te recomendando, nos contatos que você acaba colocando, mas se eu não tenho ninguém para me indicar, o que eu posso colocar ali? Como que eu posso sair dessa questão da recomendação? Gente, se tem uma coisa que agora é amigo de todo mundo ou inimigo de todo mundo, basta a gente saber usar ou não, é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode ser o melhor QI que a gente chamava antigamente, que era quem indica, né? Ela pode ser o seu melhor QI se você souber utilizá-la da forma correta. Então, utilizando palavras-chave, sabendo identificar as palavras-chave e colocando no seu currículo as palavras-chave, você vai ter o melhor colega para te indicar profissionalmente em toda a plataforma, para todas as vagas que ele enxergar que o seu perfil, ele dá match com o perfil que está sendo buscado. Então, se o seu currículo estiver fora desse padrão, você vai ser desclassificado automaticamente. Muitas vezes não vai chegar nem num humano. A própria inteligência artificial, esse screening que eles fazem antes, ele já vai te desclassificar. E já ouvi muito, mas isso é injusto. Não, gente, não é injusto. Injusto é para um recrutador, às vezes ele acabar avaliando 400, 500 currículos de pessoas que estão se candidatando sem ter todas as habilidades solicitadas para aquela vaga. Gente, olha a sobrecarga de trabalho em cima daquele recrutador. E muitas vezes é por isso que os processos seletivos demoram muito, porque olha quanto tempo perdido é ali. Então, utilizem a inteligência artificial como o melhor amigo de vocês. Então, se vocês forem inserir um currículo pronto, vão subir um arquivo, checa se está tudo certinho, tudo em uma coluna só, tudo de acordo com o padrão mesmo de um currículo, conforme a gente vai colocando para vocês como um currículo ideal. Não coloque fotos, tá? Foto acaba, além de te expor também, porque afinal ali ninguém tá te contratando pela sua imagem, né? Principalmente falando do enfermeiro, a imagem mesmo da foto não é o que é primordial, por isso que a gente coloca quais são as habilidades que a gente quer, quais são as competências que a gente quer, então não coloque foto e com isso você acaba também tirando um pouco o foco e a atenção do recrutador. Então, exclua a foto do currículo para quem já tem, para quem ainda não montou o currículo, não monte com foto, coloque data nas suas experiências, sempre mês e ano, comece com as experiências mais recentes e finalize com as experiências mais antigas. Acaba colocando um pouquinho mais de conteúdo, né, projetos, resultados nas experiências mais recentes. Então, para quem tem um período grande aí de experiência, foque nos últimos 5 anos, porque supondo no meu caso tenho mais de 18 anos de formada, ninguém vai querer saber direito qual foi o meu resultado como enfermeira trainee há 18, 19 anos para trás. Hoje em dia isso não interessa mais, então foque nos seus últimos anos. Sempre use formato doc ou docx, então veja também, às vezes na plataforma que eu estou subindo o arquivo, qual é o formato recomendado, muitas vezes eles colocam ali, é interessante salvar também em PDF esse arquivo para que não tenha nenhuma modificação, e se você for utilizar modelo pronto de preenchimento manual, aqueles das plataformas, se atente a não deixar nenhum campo em branco, lembrando que campo em branco ele pode ser crucial para você manter ou não manter no processo seletivo. É longo o preenchimento? É longo o preenchimento, mas pensa que você pode dispensar um tempo maior agora para você conseguir agilizar muito mais o seu processo seletivo e passar na frente das outras pessoas que também terão um pouquinho de preguiça na hora de preencher. Então, seja diferente e faça diferente. Enfermeiro,
Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com os colegas, siga a Academia da Saúde nas redes sociais, que todos os dias nós temos sempre um assunto que é muito importante para fazer você chegar no seu sonhado emprego.